Graduado pela PUC de Sorocaba, Dr. Valdir Inácio Júnior fez ginecologia e obstetrícia no Hospital do Servidor Público Estadual. Fez especialização em videolaparoscopia e esteroscopia e é titulado pela Federação Brasileira e Obstetrícia. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Você está vendo agora as nossas mídias sociais. Se você quiser participar, mandando a sua sugestão, sua crítica, seu elogio, qualquer correspondência, qualquer contato conosco, você pode se valer das mídias sociais, tanto através do Facebook, como também através do Instagram, como você está vendo agora na sua tela. E se de repente você quer assistir novamente um programa ou perdeu algum tema interessante que você gostaria de ver, você acessa esse canal do programa no YouTube, esse canal que você está vendo agora no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas já veiculados. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o Dr. Valdir Inácio Júnior. Ele é ginecologista e nós vamos falar sobre endometriose. Boa noite, doutor. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, é um prazer. Tenho certeza que é um tema importante e a gente vai contribuir bastante para o esclarecimento dele. Então, começando pelo começo, o que é endometriose, doutor? Vamos lá. Endometriose é encontrar o tecido que reveste a parte interna do útero das mulheres fora do útero. Então, a mulher habitualmente, aquela que não usa anticoncepcional, tem esse tecido na parte interna do útero. Esse tecido, todo mês, ele cresce, se especializa, esperando receber o embrião quando ela engravida. Quando, infelizmente, isso não acontece ou não é desejo dela, esse tecido ele descama em forma de sangramento, é o que a gente chama de menstruação. Endometriose é encontrar esse tecido fora desse lugar, acometendo outros órgãos. Quer dizer, não exercendo a função normalmente dele. Ele vai para um outro local, seria isso? Exatamente. A função dele seria receber o embrião e favorecer com que o embrião cresça dentro do útero, na gravidez. E ele é encontrado na endometriose fora desse lugar. E quais os efeitos, doutor? Então, quando ele é encontrado em outros órgãos, ele causa inflamação nesses órgãos mensalmente. Porque esse tecido dentro do útero ele é estimulado pelos ovários e fora também ele continua sendo estimulado pelos ovários. E sendo estimulado pelos ovários, ele causa inflamação nos órgãos onde ele está, fora do útero. Essa inflamação que causa cólicas menstruais, dor na relação na profundidade na mulher, alteração do hábito intestinal, alteração do hábito urinário e dificuldade para engravidar. Todos esses sintomas? Todos esses sintomas. E como a mulher, existe uma sequência de sintomas? Existe alguma coisa que aparece antes? Como ela pode detectar a endometriose? Bom, se a gente for pensar na história mais frequente para as mulheres, a gente vai pensar que aquela paciente que começou a menstruar na adolescência, ela já começa a menstruar com muita dor. Habitualmente ela passa num ginecologista que associa isso ao fluxo menstrual, começa a dar anticoncepcional, o que acaba atenuando a dor. Quando ela entra na vida adulta e que ela começa a ter relação sexual, ela começa a ter dor na relação sexual. Tendo dor na relação sexual, em algum momento ela deseja parar o anticoncepcional, essas dores voltam. E nesse momento que ela não está usando anticoncepcional, está tendo dor na relação e começa a tentar engravidar, que ela começa a ter a dificuldade. Então, as pacientes, as mulheres têm que ficar atentas a esses sintomas. Dor na menstruação, que se inicia habitualmente na adolescência, dor na relação na profundidade, levam à suspeita dessa doença chamada endometriose. Tendo essa suspeita, é procurar o seu ginecologista, perguntar para ele, porque existem alguns exames que podem não dar certeza, mas tem grande chance de identificar essa doença. Isso não tem nada a ver com a cólica normal que a mulher tem na fase menstrual ou é relacionado também? Sim, é relacionado. Isso é uma grande dúvida que as pacientes têm, porque se a gente for perceber, a maioria das pacientes acreditam que ter dor durante a menstruação ou ter cólica... É normal, né? É normal. E se você for pensar comigo,
que é uma coisa muito estranha. Qualquer outra parte do corpo que você tenha dor ou dor forte durante a sua vida, você vai procurar. Você não acha normal. Você não acha normal. Para a mulher, foi passado essa ideia que ela tendo dor forte todo mês é uma coisa natural, ela ter essas dores fortes. Dor forte é um sinal de alerta do corpo. E esse sinal de alerta na mulher durante a menstruação, a gente tem que pensar em endometriose. E quais o tratamento, o remédio, qual a terapia para se cuidar? Vamos lá. Vou falar até um pouquinho antes dos exames que a gente tem que fazer para diagnosticar ele. Os sintomas vão guiar para você procurar seu ginecologista, mas os exames que a gente tem que fazer para tentar encontrar ultrassom com preparo intestinal, que é um ultrassom especializado para identificar essa doença, e a ressonância magnética da pelve e do abdômen. É muito complicado esse exame, doutor? Porque eu pergunto para você, a maioria da população brasileira às vezes não tem condição de fazer um tratamento particular. Então, quando é complicado, a pessoa já fala, isso daí é caro, não vou ter condição de pagar, e acaba não fazendo. Ou a rede pública oferece isso também? Infelizmente, a rede pública não oferece na maioria das cidades do Brasil, porque é um exame... A questão não é complicado, mas existem especialistas, e não são tantos, para realizar e para visualizar essas lesões na ressonância, tanto no ultrassom. Mas eu acho que quanto mais as mulheres terem informação que esses exames são necessários, mais o poder público vai correr atrás de trazer especialistas para a rede pública e de trazer a possibilidade dessas mulheres fazerem esses exames. E fazendo através do tratamento particular, em média, quanto sai um exame desse? Infelizmente, é um exame que na rede particular, a gente vai falar de ultrassom com preparo intestinal com um especialista, vai estar em torno de R$800 a R$1.200. Que às vezes a pessoa, se tiver um plano de saúde, às vezes o plano já cobre esse exame. Exatamente. A maioria dos seguros de saúde hoje cobre esse tipo de exame, tanto a ressonância quanto o ultrassom com preparo intestinal. Certo, então esse daí seria o primeiro passo, a pessoa procurar, lógico, um ginecologista para ver a realidade, a situação dela, proceder ao exame e, uma vez constatado, como é feito o tratamento, doutor? Então, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento. A gente tem 2 caminhos de tratamento. Existe um tratamento onde vai atenuar os sintomas, então vai diminuir aqueles sintomas de dor na menstruação e dor na relação, que são os anticoncepcionais, são os hormônios. São anticoncepcionais que geralmente são prescritos de forma contínua, sem fazer a pausa. Ou são alguns outros medicamentos, hormônios, que fazem com que a mulher entre por um período de tempo, isso a gente está falando em torno de 9 meses, numa menopausa química. Tá? Esses são medicamentos, é um tratamento. O que seria menopausa química? Desculpe, como leigo para... Lógico. A gente sabe que quando a mulher para de ovular, então quando ela está chegando perto dos 50 anos, ela para de menstruar. E parando de menstruar, ela entra na menopausa, tá? Onde há uma diminuição dos hormônios. Isso é de forma natural e fisiológica para ela. A gente consegue, com algumas medicações, fazer com que isso aconteça de forma artificial. Mas, infelizmente, hoje a gente só consegue manter esse estado, que é um estado que, teoricamente, pararia essa doença durante 9 meses. Lógico que manter esse estado também traz uma série de efeitos colaterais para a mulher. Calores, diminuição do desejo sexual, ganho de peso, várias alterações e efeitos colaterais que não são tão adequados ou tão bem-vindos pelas mulheres, porque isso vai acontecer naturalmente lá com 50 anos e a gente está falando de uma mulher que tem em torno de 20 a 40 anos. É muito difícil para a mulher muito difícil conviver e aceitar isso. Conviver e aceitar esses sintomas. Agora a gente tem uma outra forma que é o tratamento, e daí é um tratamento que realmente dá doença, que é o tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico a gente faz por laparoscopia, que é um tratamento que a gente faz com uma cirurgia onde a gente consegue, através de pequenos pertuitos, colocar instrumentos dentro do abdômen da paciente e, através de uma câmera que entra também dentro do abdômen por um pequeno pertuito, através de uma tela, operar a paciente e retirar todos esses tecidos que estão no lugar onde eles não deveriam estar. Uma vez retirado todos esses tecidos de forma completa, esses tecidos não voltam.
e traz um alívio permanente, não necessitando mais de hormônio para paciente. A grande questão hoje é conseguir ou não retirar todos esses tecidos através dessa cirurgia. Isso não prejudicaria a gravidez, a fertilidade da mulher mais para frente? Exatamente. Isso é uma grande dúvida que a maioria das mulheres e um grande receio que ela tem. Hoje, a cirurgia laparoscópica vem com esse objetivo, conseguir retirar todos esses tecidos, preservando a fertilidade, preservando as funções dos órgãos. Então, é importante, quando ela for falar com o médico dela, ela falar que ela ainda tem um desejo reprodutivo, ela quer engravidar e que essa cirurgia seja feita de forma completa, mas preservando os ovários, as trompas e o útero, porque ela deseja engravidar. Essa cirurgia, inclusive, ela traz um aumento de chance de gravidez. Além de trazer um alívio dos sintomas de forma permanente, não precisando mais de hormônio, ela ainda traz um aumento de chance da gravidez. Quer dizer, com o procedimento cirúrgico, ela não vai precisar fazer esse tratamento através de medicamento, etc. Faz uma vez só o procedimento cirúrgico e, em tese, está resolvido o problema. Exatamente. É lógico que a gente tem que frisar que esse tratamento cirúrgico, ele só é efetivo se a gente consegue retirar todas as lesões. E daí a dificuldade desse tratamento, que é uma cirurgia demorada, é uma cirurgia minuciosa, onde a gente comenta que a gente vai milímetro por milímetro, percorrendo esse tecido que às vezes não é tão grande, 3, 4 centímetros, mas ele está espesso e está próximo a órgãos muito importantes para a paciente. O intestino, os nervos que são a gênese da dor ou das dificuldades e alterações intestinais e urinárias que ela tem. Então é uma cirurgia especializada, que, se feita de forma correta, traz um benefício muito grande para a paciente. E a medicina aqui no Brasil, nesse aspecto, ela está no mesmo nível dos Estados Unidos, Europa? Ela tem evoluído bastante, os equipamentos, os profissionais? Bom, acho que hoje o Brasil tem profissionais excelentes, tá? É lógico que, infelizmente, o Brasil é muito grande, a gente está falando uma doença que acomete 1 em cada 10 mulheres. Então, a gente tem muitas mulheres com essa doença e não tem tantos cirurgiões especializados para realizar a cirurgia para todas elas. Mas, se a gente for comparar nossos profissionais com os profissionais europeus, ou a gente está falando aqui de Estados Unidos, a gente tem aí a gente está muito bem servido de cirurgiões. Não em quantidade, mas em qualidade. Quando começou a realmente se perceber esse problema da endometriose no Brasil? Bom, esse problema, apesar de ter ganhado um destaque, que é muito importante esse destaque agora na mídia, para informar as pacientes, para a gente conseguir trazer que esses sintomas não são normais, a endometriose no Brasil já é um problema há muito tempo. A grande questão que a gente está percebendo agora é que as mulheres não tiveram endometriose a partir do ano 2000 ou na década de 90. Elas já tinham endometriose. Mas não sabia que aquelas cólicas e dores eram causadas por essa doença. Então, ela convivia com esse desconforto, com essa diminuição na qualidade de vida ao longo dos anos. Mas o que a gente observou nas últimas décadas é que a mulher vem tentando engravidar numa década quando ela já tem 30 ou próximo aos 40 anos. É nesse momento onde que a doença já evoluiu e traz dificuldades para engravidar e ela vai pesquisar e começa a ter o diagnóstico. Inclusive era uma das causas de afastamento da mulher do trabalho, né? A cólica, essa dor, que a pessoa não conseguia trabalhar. Sim, se você for ver, existem trabalhos mostrando da Organização Mundial de Saúde que ela vai ser afetada nos anos mais produtivos da vida dela, entre 20 e 40 anos. Então, além de ela faltar ao trabalho, ela acaba não rendendo tanto no trabalho quanto ela poderia, porque pelo menos uma vez por mês, durante 1, 2, 3 dias, ela vai ter dores incapacitantes, onde ou ela vai estar usando medicações para diminuir essa dor, ou ela vai faltar ao trabalho. Então, é uma doença que compromete a qualidade de vida, diminui a chance da mulher, e se a gente for olhar para o outro aspecto,
ela diminui a produtividade nos melhores anos dela. De um modo geral, doutor, a mulher tem se cuidado mais da saúde feminina, até em função de maior divulgação da mídia, etc., ou ainda tem muito que se avançar nesse campo? Olha, eu acho que a mulher, ela está cada vez mais atenta. Eu acho que através das redes sociais, das mídias, ela está cada vez mais atenta a esses sintomas. Eu acho que ela está cada vez questionando mais os médicos, ginecologistas, que o que ela sente não pode ser normal. E eu acho que só tende a melhorar e aumentar. Vocês dando esse espaço para os especialistas divulgarem os sintomas e os caminhos do tratamento, eu tenho certeza que cada vez mais elas exigindo dos médicos, do poder público, elas vão ter um retorno cada vez melhor. Então, conforme o senhor estava explicando, é muito importante para a mulher, se apresenta já algum desses sintomas, procurar rápido, inclusive para efeito de reprodução, né? Porque se ela deixa para ficar grávida mais tarde, pelo que eu entendi, e já apresenta esses sintomas, quando ela for procurar a gravidez, ela vai ter um problema maior. Exatamente, acho que essa é a ideia. Se ela tem esses sintomas que vêm desde a adolescência, que vem piorando quando ela tem entre 20 e 30 anos, a ideia é ela procurar um ginecologista que consiga diagnosticar e oferecer a ela o melhor tratamento possível. Porque esperar na década de quando ela tiver entre 30 e 40 anos, o desejo de engravidar, e quando ela tiver esse desejo, essa doença progrediu ao longo dessas décadas e vão trazer dificuldade para ela conseguir engravidar. Então, quanto mais cedo ela procurar investigar e tratar essa doença, melhor vai ser para ela quando ela desejar engravidar. E da parte da reprodução, doutor? O senhor falou que a mulher está deixando para ficar grávida mais tarde, né? Isso daí é lógico, vai contra a natureza humana, né? A mulher, quanto mais cedo, eu acho que mais fácil. E isso pode causar algum outro problema para a mulher? Porque ela, até gerações atrás, a mulher engravidava na faixa lá de 20 anos. Né? Hoje já está passando a 30, 40. Isso tem refletido em problemas de reprodução, menor fertilidade, mais problemas para engravidar? Bom, com certeza, né? O que sabe-se é que a fertilidade da mulher, quanto mais vai passando os anos, vai decrescendo, né? Então, a gente chegando na década de 30, está menor do que era com 20 anos, e a partir dos 35 anos vai caindo mais ainda, de forma mais rápida. Porque o que a gente sabe é que a mulher nasce com os óvulos que ela vai utilizar ao longo da vida inteira, com o número que vão estar nos 2 ovários dela. E ela vai, independente de estar menstruando ou não, utilizando mensalmente esses óvulos. Quer dizer, uma conta corrente que vai baixando. Exatamente, vai baixando. Quando ela deixa para engravidar entre 30 e 40 anos, esse estoque de óvulos já está menor. Se ela tem uma doença como a endometriose, que afeta também esse estoque, vai estar menor ainda, o que pode trazer problemas para ela. Se a gente for ver, as mulheres que têm problema de infertilidade são aquelas que estão tentando engravidar e não conseguem por mais de 1 ano e que têm que procurar um especialista, 50% delas vão ter endometriose. E nessas 50% que a gente teria que atuar junto com um especialista em fertilidade para aumentar as chances dela de engravidar. E o grande problema ainda, acho que é um pouco a falta de informação, né? Mesmo a mídia agora, estando mais engajada, né, nas campanhas, etc., a gente ainda nota que existe uma falta de informação muito grande, principalmente para a camada da população que não vive nos grandes centros, que vive em zona rural, mais afastada. Não, acho que com certeza. A informação é importantíssimo. Eu acho que o Brasil é um país muito grande, com várias realidades, mas acho que com a informação, acho que as mulheres podem se programar, se prevenir, investigar se tem essa doença e, se tiver essa doença, levar até um especialista que ela consiga tratar ela de forma precoce, que altere menos a fertilidade dela. É lógico que a gente tem várias realidades no Brasil e isso, quanto mais informação a gente conseguir trazer para todas as camadas da população, melhor, né?
Essa doença, ela é hereditária? Ela tem algum fator que propicia o aumento? Já existe pesquisa sobre isso? Na questão da hereditariedade, essa doença é uma doença que tem, hoje a gente não sabe exatamente a etiologia dela, né? Eu acredito pessoalmente que essa doença é uma doença que nasce com a paciente. Esses tecidos já estão em outros lugares onde ele não deveria estar e ele começa a ser estimulado pelos ovários na adolescência. O que tem de estudo mostrando que, vamos supor que uma irmã tenha um diagnóstico de endometriose. Já é um sinal de alerta. A outra irmã tem quase 7 vezes mais chance de ter endometriose do que outra mulher que não tivesse a irmã com endometriose. Isso traz aí a gente uma suspeita dessa etiologia da hereditariedade e da causa genética. E do fator, assim, condições de vida, alimentação, existe algo ligado já cientificamente ou não? Se pesquisou bastante sobre as condições ambientais ligadas a uma série de substâncias, mas nunca se chegou a uma conclusão certa, que substância tal ou dieta tal faria com que aparecesse a endometriose. É lógico, uma dieta mais equilibrada, com antioxidantes, atividade física, bem-estar, todas as doenças inflamatórias vão ter menor repercussão. Mas não existe nenhuma pesquisa mostrando se você tiver dieta tal ou outra dieta, você vai diminuir essa doença ou não. É lógico que a gente sempre incentiva nossas pacientes a se alimentar melhor, a praticar atividade física, a ser mais feliz, a ter hábitos de vida melhor para ela. Doutor, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, nosso tempo está acabando, e colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar, algum tema que eu não perguntei, o senhor gostaria de comentar com o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Bom, queria agradecer o seu tempo, a oportunidade de falar sobre uma doença que é muito prevalente para as mulheres e para as mulheres falar que você tendo cólica, você tem dor na relação, procure seu ginecologista, pesquise a endometriose. Hoje é uma doença que acomete 1 em cada 10 mulheres. E se a gente descobrir ela precocemente, a gente tem como tratá-la ou continuar um segmento para que você melhore sua qualidade de vida ou não diminua a sua fertilidade. Bom. Doutor, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.